Então, moçada, olha só, entenda bem o que é o caso 2 nosso aqui, né? Eu agora vou lidar com situações onde no denominador eu tenho fatores lineares que repetem. Observe que eu tenho fatores lineares no caso 1 e no caso 2. No caso 1, que nós acabamos de ver, todos os fatores lineares, nenhum repete, são todos diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho fatores repetidos. Então eu tenho a mesma situação aqui, eu vou lidar com funções racionais, o grau do numerador é menor que o grau do denominador. A diferença é que aqui agora eu tenho uma situação onde há repetição. Quando eu coloco x mais 3 ao quadrado, esse x mais 3 aqui, ele está repetindo, porque x mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. Então eu tenho duas cópias do x mais 3 aqui. Então tem uma repetição. Quando eu coloco x mais 1 ao quadrado, eu tenho duas cópias do x mais 1. E aqui eu tenho três cópias do x mais 2. X mais 2 ao cubo é x mais 2, x mais 2, x mais 2. Então eu tenho repetições, mas todos os fatores são polinômios de primeiro grau. Então, nesse caso, para cada fator desse que repete, ele vai produzir uma soma desse jeito. Olha aqui, ó, eu escrevi para vocês aqui, ó. Se eu tenho os fatores do denominador, se houver fatores lineares repetidos, e se P é o número de cópias, né, igual aqui, P é 2 aqui, né, o número de cópias aqui é 2. O número de cópias aqui é 2, o número de cópias aqui é 3. Se P é o número de cópias, então x menos xi elevado a P vai produzir uma soma nesse formato aqui. Só esse fatorzinho vai produzir uma soma nesse formato. E o restante? O restante, os que for o caso linear, que não repete, continua usando o caso 1. Aqui eu estou dizendo como é que vai ficar a soma para esse conjunto aqui, essas P cópias do fator x menos xi, né? Então, aqui é assim, ó, o expoente aqui embaixo vai aumentando, ó, expoente 1, expoente 2, expoente 3, até chegar no expoente P lá em cima. Aqui, por exemplo, ó, se eu perguntar assim, como é que vai ficar isso aqui? Como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui tá vendo que o x mais 3 tem duas cópias? Então aqui vai produzir duas parcelas, onde uma parcela vai ter x mais 3 elevado a 1, que nem precisa escrever, e a outra parcela vai ter x mais 3 elevado a 2. E aqui tem uma constante e uma outra constante, que eu não sei que constante que é essa, que eu ainda vou ter que descobrir. E esse x menos 1? Esse x menos 1 não está repetindo. Então segue o que nós já vimos do caso 1. Vai ficar c dividido por x menos 1. Então eu tenho que encontrar três constantes. Quando eu encontrar as três constantes, eu vou ter decomposto em frações parciais essa original aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma situação onde esse x mais 1 ele repete duas vezes. Então eu tenho duas cópias dele, na verdade. Então aqui eu vou ficar com algo assim, ó, vai ficar um x mais 1 aqui, e depois vai ficar uma outra parcela com o x mais 1 ao quadrado. Então, essa x mais 2 ao cubo aqui, eu tenho três cópias, né? Então ela vai gerar três parcelas. Uma parcela vai ter como denominador aqui o x mais 2. A outra parcela vai ter como denominador o x mais 2 ao quadrado. E a outra parcela vai ter como denominador o x mais 2 ao cubo. Então, veja bem, aqui em cima são constantes ainda. Aqui tem uma constante A, uma constante B, uma constante C, uma constante D, uma constante E. Que você teria que descobrir o valor de todas elas. Veja, nesse caso, eu não posso utilizar aqui para achar todas as constantes aquela ideia que nós usamos para descobrir as constantes no caso 1. Eu só consigo usar aquela ideia para os fatores lineares que não repetem, que aí eu estou no caso 1 vale aquilo lá, e para aquelas constantes que são numeradores das potências de maiores expoentes. Então veja bem aqui, ó, eu conseguiria descobrir aqui o valor do B e conseguiria descobrir aqui o valor do E. Só o do B e do E, usando aquele jeito que eu mostrei para vocês, né? Tipo assim, ó, o B, tira isso aqui e depois faça o x assumir o valor que anula o denominador do B. Para achar o E, tira o x mais 2 ao cubo e faça o x assumir o valor que anula o denominador do E. Isso eu consigo.
Agora, as outras eu não consigo mais encontrar assim, eu preciso encontrar de outra forma. Essa daqui, por exemplo, ó, eu consigo descobrir todos do caso 1, então eu consigo descobrir essa. E consigo descobrir também esse do caso 2, que são os que estão coloridos. Eu consigo descobrir aqueles que são numeradores das potências de maiores expoentes. Então eu consigo também descobrir essa aqui. Ok? Então, por exemplo, vamos fazer como exemplo aqui, essa primeira ali. Essa primeira a gente consegue resolver sem maiores problemas. Veja que os cálculos eles vão ficar cada vez mais extensos, né? Então a gente vai tentar deixar vocês em uma situação assim, onde você não tem que resolver sistema 3x3, 4x4, no máximo um sisteminha 2x2. Mas é a gente que está fazendo esse compromisso com vocês aqui, mas não necessariamente tem que ser assim, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aquela primeira lá. Eu quero saber como é que eu decomponho em frações parciais esse x mais 1 dividido por x mais 3 elevado ao quadrado vezes x menos 1. Veja, novamente, ó, repetindo o raciocínio. X mais 3 está com fator repetido. Tem duas cópias. Ele vai produzir duas parcelas. As parcelas, os expoentes vão aumentando, até chegar aqui no 2, no caso. Então eu vou ter uma situação assim, ó, um certo A dividido por x mais 3, mais um certo B dividido aqui por x mais 3 ao quadrado, ó, x mais 3 ao quadrado. Aí parou. Essa outra não repete. Então se não repete é o caso 1, então continua normalmente, ó. Caso 1 vai ser assim, C dividido por x menos 1. Mais uma vez eu vou repetir para vocês e vou mostrar por que, que o outro caso não funciona. Eu consigo achar, usando aquela ideia que eu discuti com vocês no caso 1, eu consigo achar todas as constantes do caso 1, eu consigo achar. E as constantes do caso 2, eu consigo achar ela rapidamente, somente aquelas que são numeradores das potências de maior expoente. Aí eu consigo encontrar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, para você achar o valor do C. Para você achar o valor do C, olha, o C, tá vendo aqui? O C é do caso 1, ó. Então eu retiro isso aqui, vai ficar assim, x mais 1 dividido por x mais 3 ao quadrado, quando x assume o valor que anula o denominador do C. Quem anula o denominador do C aqui é 1. Aí se você trocar o x por 1, ó, fica 1 com mais 1 dá 2. Aqui fica 1 com mais 3, dá 4. Ao quadrado dá 16. Então, simplificando isso aqui, vai ficar 1 oitavo. 16 por 2 dá 8, né? Então, pronto. Essa constante C eu já descobri. Essa constante C, já descobri que ela vale 1 oitavo. Esse C aqui, ele vale 1 oitavo. Eu disse que você também pode descobrir o B desse jeito, né? Porque, veja bem, para descobrir o B, eu vou multiplicar os dois lados por x mais 3 ao quadrado. Então vai aparecer aqui do lado de cá um x mais 3 ao quadrado, que cancela com o x mais 3 ao quadrado, normal. Aqui aparece um x mais 3 ao quadrado. Eu tiro um x mais 3 de cima e tiro um de baixo. E aqui eu tiro os dois, né? E aqui vai aparecer um x mais 3 ao quadrado. Pode seguir com o raciocínio que dá certinho com o B. Então, para você achar o valor do B, ó, eu retiro, novamente, ó, retiro aqui o denominador do B, sobra x mais 1 dividido por x menos 1. Então, para achar o B, vai ficar x mais 1 dividido por x menos 1. Quando x assume o valor que anula o denominador do B. Quem anula o denominador do B é o menos 3. Então, se eu colocar menos 3 no lugar do x aqui, aí vai ficar assim, menos 3 com mais 1. Dá menos 2. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Menos 3 menos 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Simplificando aqui, vai dar 1 meio. Concorda? Menos com menos dá mais. Esse aqui você pode dividir por 2. Esse aqui dividir por 2 também. Vai ficar 1 meio. Então pronto, já descobri o valor do B também. O B vale 1 meio. Falta descobrir o valor do A. Agora entenda por que, que o valor do A não dá para descobrir desse jeito que a gente está tentando aqui. Eu quero tentar te convencer por que eu não posso usar esse mesmo argumento para descobrir o valor do A. Então veja,
Suponha que eu possa, veja bem, eu tenho x mais 1 dividido aqui por x mais 3 ao quadrado vezes x menos 1. Isso aqui é um certo a dividido por x mais 3, mais um certo b dividido por x mais 3 ao quadrado, mais um certo c dividido por x menos 1. Então a ideia, para a gente poder usar esse raciocínio, é a gente deixar o a sozinho. Eu deixo o a sozinho quando eu multiplico aqui ó, por x mais 3. Aí eu multiplico aqui por x mais 3 também. Multiplico isso aqui por x mais 3. Multiplico isso aqui por x mais 3. E aí eu multiplico então todo mundo por x mais 3. Multiplicando todo mundo por x mais 3, vai ficar desse jeito. Eu posso aqui simplesmente agora cancelar este com esse, aí ficou o a sozinho que eu precisava. Eu posso tirar um lá de cima e um daqui de baixo. Posso tirar um de lá de cima e um daqui de baixo. Aí eu vou ficar com isso aqui, ó, x mais 1 dividido por x mais 3 multiplicado por x menos 1. Isso aqui igual ao a, cancelou aqui, sumiu tudo, mais b dividido por x mais 3, e depois mais c dividido por x mais 3 dividido por x menos 1. O que era o natural aqui? O que a gente fazia? A gente fazia o x, colocava o x assumindo o valor que anulava o denominador do a. Se o x anular o denominador do a, é o x igual a menos 3, ó, menos 3 com mais 3 dá 0, e essa parcela aqui dá 0. O problema é que o x igual a menos 3 anula um denominador aqui. E ele anulando um denominador, eu não posso. Aí aqui também, ó, tá vendo? Aparece um 0 no denominador. Então essa ideia não funciona para você desenvolver ali. Essa ideia não funciona. Então para você resolver o problema, o que você pode fazer é, já que essa relação tem que ser válida para todos os valores de x que não anulam o denominador, escolha um valor, qualquer valor, 50 mil, pode ser, 43, pode ser. Agora, olha só, um número bom para você colocar aqui, que não anula o denominador, sabe qual que é? Olha aqui para você, olha nessa relação aqui. Um número bom para você colocar no lugar do x. Ó, eu poderia citar pelo menos dois números bons. Um número bom seria o menos 1 aqui, ó. Porque o menos 1 com mais 1 dá 0. Então aquela parte de lá dá 0. Então, olhando para cá, ó, um número bom que eu posso escolher para colocar no lugar do x poderia ser, por exemplo, o menos 1. Ó, menos 1 com mais 1 dá 0. E o menos 1 não anula nada aqui, ó. Fica tudo bem. Aí você vai ter uma relação envolvendo A, B e C. Mas você já sabe o B e já sabe o C. Então, ela descobre o A. Outro valor bom para você colocar no lugar do x? O 0. Essa relação tem que ser válida para todo valor de x que não anula o denominador. Ou seja, tem que ter o x pertencente aos reais menos os que anulam o denominador, que é o 1 e o menos 3. Ó. Menos o 1 e o menos 3. Fora o 1 e o menos 3, pode colocar o que você quiser. Então, você pode escrever assim, ó, se o x for igual a 0, aí diga como é que fica essa igualdade quando o x for igual a 0. Se o x for igual a 0, vai ficar assim, ó, 1, aqui, eu coloquei x igual a 0 aqui, né, ficou 1, aqui ficou 0 com mais 3 dá 3, ao quadrado dá 9, dividido aqui, ó, por 9, multiplicado por, eu fiz x igual a 0, né, então 0 menos 1 dá menos 1, multiplicado aqui por menos 1. Do lado de cá, vai ficar A dividido por 0 mais 3, que dá 3, mais o B, já posso até colocar o B, quanto é que ele vale? Vale meio. O B vale meio, aqui é onde estava o B. Dividido por 0 mais 3 ao quadrado dá 9. Ó, 9. Depois, eu falei que o x era 0, né? 0. Vai ficar 1/8 mais, ó, 1/8 lá em cima. E aqui embaixo vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Pronto, olha só, ficou só o A, só o A. Aí eu tenho uma equação onde só tem o A. É só resolver essa equação. Aí vai ficar assim, menos 1 nono é igual a A dividido por 3. Aqui, ó, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Vai ficar assim, mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre 9. Tá? 1/18, né?
E aqui vai ficar assim, menos 1/8. Então vamos ficar como? Vai ficar assim, menos 1/9 igual a... Vamos pegar esse pessoal e trazer para cá. Ó. Aqui é 1/18, né? Levando para lá fica assim, menos 1/18. E depois esse menos 1/8 vai para lá, mais 1/8. Tudo isso igual a A dividido por 3. O menos o nome do primeiro ali, né? É o menos o nome do primeiro aqui. Aí essa aqui era mais 1/18, foi para lá menos 1/18. Aqui era menos 1/8, foi para lá mais 1/8. Agora, cadê a calculadora aqui que faz cálculo com frações? Vê quanto é que dá menos 1/9, menos 1/18, mais 1/8. Menos 1/24. Então, agora, multiplicando os dois lados por 3 aqui, vai ficar assim, A igual a menos 1/24 vezes 3. Que simplificando vai ficar assim, que o A ele vale menos 1/8. Menos 1/8. Então aqui eu descobri o valor do A, eu já tinha aqui o valor do... Ó, o valor do B eu já tinha aqui, que era 1/2, e o valor do C eu tinha aqui, que era 1/8. Eu descobri aqui agora que o A vale menos 1/8. E pronto, eu tenho aqui agora a decomposição. No lugar do A, colocando menos 1/8, no lugar do B, colocando meio, no lugar do C, colocando 1/8. E essa é a decomposição em frações parciais quando eu tenho fator linear repetido. Amanhã a gente faz mais exemplos disso aí, tá?